Então, irmãos, como já foi comentado, né, pela Ana, essa semana nós tivemos a semana de consagração, né, e onde nós estamos procurando consagrar toda a nossa vida, todo o nosso ano, todo o propósito desse ano, né, para aquilo que o Senhor tem para nós, né. E o tema que a igreja que recebeu esse ano, que o Senhor deu para nós, foi conquistando o melhor de Deus, né. Então, essa palavra é uma palavra muito significativa para nós como igreja, né? Nós tivemos ano passado o ano que nós entendemos como igreja que foi o ano da maturidade, né? Que foi um ano de crescimento, de maturação, né? Mas a gente vai ver que mesmo que você atinja a maturidade, mesmo que você já esteja maduro, né? Ainda há muita coisa a ser feita, ainda há muita coisa a se fazer, né? E por isso a palavra conquistando, né? Por isso não alcançando, não recebendo, mas sim conquistando, porque nós precisamos conquistar, né? E o que nós temos para conquistar? O que nós temos de maior para conquistar, né? Então, Deus usou várias pessoas ao longo da semana para ministrar os nossos corações, né? Eu não sei se todos puderam estar todos os dias, mas eu estive todos os dias e cada dia Deus foi trabalhando e o Espírito Santo foi falando algo diferente comigo, né? Mas dentro daquilo tudo, o que veio para mim, né, é que, na verdade, essa palavra ela tem muito mais a ver com algo espiritual, né, do que relativo a algo físico, né? Porque quando a gente vem e fala conquistando o melhor de Deus, a gente está sempre esperando o quê? Sempre esperando uma zona de conforto, né? Sempre esperando que os problemas se acabem, sempre esperando que a bênção chegue, né? E que eu receba aquilo que eu espero, ou aquilo que eu estou buscando, ou aquilo que eu estou pedindo, né? Mas a gente vai ver que nem sempre vai ser assim, e que não precisa ser necessariamente assim para mim receber o melhor de Deus. Então o melhor de Deus para mim não é aquilo que eu recebo de Deus, né? Mas sim eu poder receber Deus em mim, eu poder receber o Espírito Santo de Deus em mim, né? Muita gente, até um jargão evangélico, o melhor de Deus está por vir, né? Biblicamente falando, isso é uma mentira, porque o melhor de Deus já veio, porque Jesus Cristo já veio, porque Jesus Cristo já pagou o preço, porque Jesus Cristo já morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, né? Então existe algo ainda melhor do que isso para nós esperarmos, né? Então o que eu anseio, o que eu busco, o que é esse melhor de Deus para a minha vida, né? Então vamos estar conversando um pouquinho a respeito disso hoje, né? A palavra de Deus diz que todo homem pecou, né? E que está destituído da glória de Deus, né? Podemos ver isso lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então, Paulo está dizendo que todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Então, essa é a nossa condição enquanto ser humano, enquanto pecador. E nós, enquanto estamos vivendo nesse pecado, nós estamos vivendo naquilo que foi dito aqui ao longo da semana, que tipifica o quê? O Egito. Então, nós traçando um paralelo com o povo de Deus, traçando um paralelo com aquilo que nós pudemos ver ao longo dessa semana, né? Nós vemos que se nós hoje somos pecadores, estivéssemos ainda vivendo no Egito, né, nós estaríamos vivendo no pecado. Mas Deus nos tirou dessa condição. Outro versículo que nos atesta a respeito disso, outro texto, é o próprio capítulo, né, de Romanos 3, do 9 ao 20, ele vai dizer isso, né? Que todos os homens estão na condição de pecado, né? Então a gente vê que na verdade, né, não há um justo, nenhum sequer, né? Como diz o versículo 10. Eu não vou ler todo o texto para a gente não se alongar demais, mas se você quiser marcar aí e ler em casa, Romanos 3, do 9 ao 20, né? Então essa é a nossa condição enquanto pecador, enquanto ser humano. Enquanto nós ainda não recebemos, né,
Enquanto o Senhor Jesus não nos acha e não nos resgata através de Jesus Cristo, essa é a nossa condição. Nós somos homens pecadores, né? E estamos vivendo em pecado, né? 1 Pedro 2,9, Pedro ele fala um pouco diferente do que Paulo, mas ele traz a mesma mensagem, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia, né? Então Pedro está aqui deixando bem claro, né? Você, antes de ser alcançado por Deus, você nem povo era, né? Você não era nada, nós não éramos nada. Mas uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós nos tornamos raça eleita, povo santo, nação santa, adquirida por Deus, né? Então, isso já é motivo de louvor, isso já é motivo de gratidão, né? Podermos ser incluídos na família de Deus, podermos ser incluídos no plano de resgate e salvação do homem, né? Mas então, talvez você fique se perguntando, mas em que situação eu me encontro, em que estágio dessa jornada eu me encontro rumo à terra prometida, rumo a Canaã, né? Se nós usando como paralelo o povo de Israel, né? E nós vamos ver aqui que há vários estágios, várias etapas, né? E eu creio que se você está aqui essa manhã, se o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje, você já não está mais no deserto, você já não é mais escravo do pecado. Jesus já te encontrou e foi por isso que você está aqui hoje. Muitas vezes nós banalizamos a presença de Deus, banalizamos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Achamos que o fato de estarmos aqui é coisa pouca, ou achamos que isso ainda não faz parte do projeto de salvação para Deus. Mas isso já faz parte do projeto de salvação para a tua vida, né? Então não existe lugar melhor para você estar do que estar na igreja ouvindo a palavra do Senhor. Mas quando você sai do Egito, quando você é liberto do Egito, para onde que você vai, né? O pastor Ricardo falou um pouco sobre isso na segunda-feira, né? Você vai para o deserto. Ah, mas eu não quero ir para o deserto. Mas para que você chegue à terra prometida é preciso que você passe pelo deserto. Mas por que é preciso que eu passe pelo deserto, né? Porque o deserto é um lugar onde você vai ser trabalhado, você vai ser preparado, você vai ser ensinado. Para quê? Para que você possa entrar na terra santa, né? Então o lugar do deserto, embora seja um lugar inóspito, um lugar difícil, né? É um lugar de santificação, é um lugar de renovação da mente. Aonde que a tua mente é renovada? É no deserto. Mas renovada do quê? Renovada dos pecados, né? A gente vê o quanto o povo de Israel, né, mesmo tendo fora do Egito, saindo e caminhando no deserto, né, eles ainda tinham a mentalidade escrava. Foi aquilo que o pastor falou segunda-feira, né? Então nós muitas vezes saímos do Egito, estamos no deserto, estamos caminhando, mas a nossa mente, o nosso coração muitas vezes ainda está voltado para o Egito, né? Ainda está voltado para o pecado, ainda está voltado para as coisas da carne. E não é isso que Deus quer, né? Deus quer que nós alcancemos o objetivo, mas nós precisamos passar pelo deserto, né? Romanos 12:2, né? Claudinho leu ontem, pediu para projetar. Eu já havia colocado esse versículo na minha mensagem, mesmo antes dele citar ontem, né? Então o que o Romanos 12:2 diz? E não vos conformeis com os padrões desse mundo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o que Deus está dizendo? Não se acomode, não se molde a este século. Você estava acomodado, você estava moldado no Egito, você estava moldado a uma cultura escravagista, né? Você estava moldado, acostumado a viver por as regras que os egípcios ditavam. E hoje você não está mais no Egito. Então hoje você vai começar a aprender a viver pela minha palavra.
Aonde que Deus deu toda a lei do Antigo Testamento, toda a Torá para o povo de Israel, todos os ensinamentos, os mandamentos, foi no deserto, porque foi no deserto que Deus preparou o povo para receber a terra prometida, né? Então o deserto, por mais sofrido que ele possa ser, por mais difícil que ele possa parecer, é um lugar onde Deus está nos moldando, Ele está nos capacitando, Ele está nos tornando hábeis para conquistar a terra prometida, né? E é no deserto onde também muitas vezes nós ganhamos forças, né? Um músculo, para ser forte, ele precisa o quê? Ser exercitado, né? Então, se eu fico num comodismo, se eu não estou andando, se eu não estou caminhando, né? Se eu não estou rompendo barreiras em fé, eu estou o quê? Eu estou atrofiando a minha fé, eu estou atrofiando a minha salvação. Filipenses 3, 7 a 8 também vai falar um pouquinho sobre a renovação da mente, né? Fala do processo que ocorreu na vida do apóstolo Paulo, né? Ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, né? Então, muitas vezes é no deserto que você vai aprender a se desligar de toda aquela tua velha bagagem, de tudo aqueles teus velhos conceitos, né? Tudo aqueles paradigmas que você trouxe com você na tua criação, na tua educação, na tua cultura. Muitas vezes assim, quando você estiver no deserto, que você vai aprender a deixar tudo isso de lado. Para quê? Para conhecer a Cristo, para conhecer a Jesus, né? Na própria carta ainda de Filipenses, né? 13 ao 14, próprio capítulo 3 também diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu esqueço, eu deixo para trás. Por quê? Porque eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. E Deus, quando nos tira do Egito, e Deus, quando tirou o povo de Israel, Ele tinha um objetivo para aquele povo, que era conduzir a terra santa, né? Essa terra que emana leite e mel, né? Outra coisa que me chamou bastante a atenção na segunda-feira foi o fato do pastor Ricardo ter dito que Canaã seria a nossa alma. Então, o que nós temos que conquistar, né? Não são coisas, mas é a nossa alma. Então, isso passa a fazer ainda mais sentido, essa caminhada no deserto, quando eu entendo que o que eu tenho que conquistar é a minha alma e não as coisas. Mas como eu vou caminhar no deserto? Como eu vou saber se estou no caminho certo, né? Como eu vou saber se estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, né? Através da palavra, através da comunhão com a palavra. Mas Jesus, Ele prometeu que não nos deixaria só, né? Jesus, quando está para ser assunto aos céus, Ele diz para os seus discípulos: olha, eu não vos deixarei só, eu vos enviarei o Espírito Santo, né? Então nós temos um guia nesse deserto, nós temos quem nos guia, temos quem nos pega pela mão, quem nos sustenta, nos segura, né? Que é o Espírito Santo. Ele é o nosso orientador. João 14, 26 diz, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, né? Então, quem que vai me ensinar a andar? Quem que vai me ensinar a caminhar no deserto? O Espírito Santo, né? Mas como que eu recebo o Espírito Santo, né? Como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Como que ele chega até mim? Quando você é retirado do Egito, quando você encontra Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo. Mas não existe outro meio, não existe outra forma, não existe... Mas se eu fizer alguma coisa, eu posso alcançar a terra prometida? Se eu fizer alguma outra coisa, pegar um atalho, um desvio?
né, eu possa alcançar? O que Jesus diz? O que Jesus diz a respeito da salvação, a respeito da nossa vida? Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? João 14:6. Então esse é o início da jornada. Então eu quero que você entenda que nós estamos numa caminhada e que nós vamos conquistar o melhor de Deus esse ano. Mas talvez o melhor de Deus esse ano não seja aquilo que você esperava que fosse. Talvez não seja um carro novo, talvez não seja uma esposa, um esposo, talvez não seja um aumento, talvez não seja nem mesmo a cura de uma doença, né? Mas é a tua salvação, é a tua restauração, né? Nicodemos, ele foi conversar com Jesus, como vemos lá em João capítulo 3, né? E ele começa a conversar com Jesus e ele pergunta para Jesus: mas, mestre, eu vejo que o Senhor realmente é um profeta poderoso vindo de Deus, porque as obras que o Senhor faz, só alguém vindo de Deus poderia fazer. O que é preciso para que eu entre no reino dos céus? Né? E Jesus diz para ele: é necessário vos é nascer de novo. Então o que é necessário? É necessário nascer de novo. Mas ele não estava compreendendo. Talvez ele esperasse que Jesus dissesse: olha, eu vou ser teu rei, eu vou reinar sobre Israel, eu vou libertar Israel do Império Romano. Mas Jesus estava falando das coisas o quê? Espirituais. Então o que Jesus diz para ele? Que necessário vos é nascer de novo. E aí Nicodemos, que era um homem instruído, um mestre da lei, né? Ele chega para Jesus e pergunta: mas eu sou velho, como eu posso entrar? Né? Você vê a diferença, a ignorância, por um lado, de um homem que era doutor, que era mestre, que próprio Jesus, depois, na continuação do diálogo, ele fala: vocês conhecem as coisas da terra, vocês conhecem os sinais, mas não entendem as coisas espirituais? Então o melhor de Deus, muitas vezes nós estamos pensando que é acabar com nossa dor, acabar com nossa tristeza, e Ele vai acabar. Mas e se não acabar? Nós precisamos entender as coisas espirituais. E Jesus diz isso e deixa isso bem claro, né? Que as coisas espirituais são como o vento, né? Você vê que ele vai para lá, vem para cá, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Então as coisas de Deus, elas são assim, né? Nós muitas vezes não compreendemos, mas elas estão agindo, elas estão em movimento. Então que nós possamos, né, adentrar esse caminho, receber Jesus, e através de Jesus recebermos o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo é quem ajuda os filhos de Deus. Outra coisa que nos ajuda, o que é? Outra coisa que nos serve de guia, de orientação para a caminhada no deserto. 2 Timóteo 3,16, né? Toda palavra divinamente inspirada é proveitosa, né, para a instrução, para a repreensão também e para a correção, né, para a educação na sua justiça, né, para a justiça. Então a palavra de Deus é o nosso guia também, junto com o Espírito Santo. Mas isso talvez você diga: mas para mim isso não tem sido suficiente, porque eu muitas vezes leio a palavra e não consigo entender. Mas quem que inspirou a palavra? Quem que escreveu a palavra? Homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo. Então, se eu buscar o Espírito Santo, se eu receber o Espírito Santo e pedir para ele me auxiliar na leitura da palavra e na busca da palavra, eu vou passar a compreender a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo vai me ensinar. Mas se ainda assim tiver difícil, né? O Espírito guia os filhos de Deus. Romanos 8. Vamos ler lá em Romanos capítulo 8, o que diz? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira,
com gemidos inexprimíveis. Né? Então o Espírito Santo, ele clama por você junto a Deus. E ele intercede por você junto a Deus. Né? Até com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, ele é quem nos conduz no caminho, no deserto. Jesus disse, né, em determinada ocasião, quando ele estava diante de Pôncio Pilatos no seu julgamento, né, lá em João 18:36, ele vai dizer, né, sobre a questão do reino, né, sobre que reino é o reino de Deus. Por que nós muitas vezes nos confundimos e nos frustramos na caminhada? Porque qual que é a expectativa muitas vezes que nós fazemos? O que nós estamos esperando alcançar? Isso é o que nos frustra, né? Porque quando você tem uma expectativa errada de algo, né, isso com certeza vai gerar o quê? Vai gerar frustração. Né? Então Jesus mesmo diz, né, em João 18, perdão, não é 8, é 18. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam, né, ou em outras versões, os meus anjos se empenhariam, ou servos, né, se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Se Jesus está declarando e deixando bastante claro que o reino dele não é daqui, por que nós estamos buscando somente as coisas daqui? Né? Se Jesus diz que o reino dele não é daqui, por que eu quero reinar aqui? Por que eu quero receber aqui? Porque eu espero que aqui seja a minha felicidade e as coisas sejam perfeitas aqui. Este reino não é perfeito. Este mundo que nós vivemos nunca vai ser. Mas o reino de Deus é. Só que Jesus deixa claro o quê? Que o meu reino não é daqui. Mas nós vivemos com a expectativa de que Jesus vai suprir todas as coisas aonde? Aqui. Mas e quando Jesus não supre todas as suas necessidades aqui? Como é que você fica? Frustrado ou contente? O próprio Jesus vai dizer lá em Marcos capítulo 8, verso 36, né? Você vê como que é a nossa visão, né? Muitas vezes nós estamos esperando, estamos numa semana de consagração, esperando que esse ano nós vamos receber todas as coisas, né? Esperamos receber uma pomposa herança, talvez, do Senhor, cheia de prêmios, de brindes, de coisas preciosas, mas o que o Senhor está dizendo? Né? Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é a coisa mais importante que você tem para ganhar esse ano? É a tua salvação, é a tua alma, é conquistar a Canaã celestial, é conquistar a tua alma, e isso não vai ser fácil. Então por isso que eu entendo que a palavra de Deus para a igreja não podia ser outra, ser realmente conquistar. O povo de Israel saiu do Egito, o povo de Israel atravessou o deserto, o povo de Israel chegou nas margens do rio Jordão, às portas da terra prometida. Ele já havia conquistado a terra prometida? Ainda não. O pastor Isaías falou sobre santificação. Quando você está no deserto e você está nesse processo de separação, de santificação, você ainda comete algumas falhas, você tem erros, você tem defeitos, né? Mas à medida que você vai se aproximando da terra prometida, à medida que você vai amadurecendo, você vai se tornando cada dia mais hábil, mais cheio da presença do Espírito Santo.
né? E aí você vai se tornando cada dia mais capaz do quê? De conquistar a terra prometida. Mas você já está totalmente apto a conquistar a terra prometida? Talvez ainda não. Porque eu entendo que quando Deus usou o pastor Isaías para falar sobre santificação, eu fiquei pensando, mas o que isso significa na nossa caminhada, na nossa jornada? O povo, ele havia enfrentado adversários no deserto. Lucas falou sobre a história de Balaque e Balaão, né? Uma história muito interessante, que tem muitas lições para a nossa vida, né? Ele falou das características de Balaão, né? Que ouvia a voz de Deus, era temente a Deus, né? Até certo ponto da jornada. E eu entendo que isso são características do cristão, né? Ou deveriam ser: o temor ao Senhor, a obediência. O Bruno falou sobre a gratidão, né? Então tudo isso a gente vai adquirindo aonde? No deserto. Mas vai chegar um dia que há áreas e coisas na minha vida que eu não vou poder conquistar sozinho. Que eu vou precisar de quem? De Deus, do Espírito Santo. Aí a importância do quê? Da santificação. Sem mim nada podeis fazer. Então por que eu preciso me santificar? Porque a terra prometida só vai ser totalmente conquistada, a minha alma, o meu coração só vai ser totalmente conquistado se o Espírito Santo de Deus que habita em mim me capacitar e guerrear por mim. Porque enquanto eu tentar guerrear sozinho, enquanto eu tentar vencer os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas fraquezas, baseado apenas na minha força natural, baseado apenas naquilo que eu penso ser, o que eu acho correto, eu não terei a menor condição de vencer. Então você só vai conseguir subjugar a tua alma e conquistar a Canaã celestial a hora que você conseguir o quê? A presença total de Deus em todo. O próprio pastor Ricardo também, ele falou na segunda-feira que o importante não é o quanto você tem do Espírito Santo, mas é o quanto o Espírito Santo tem de você. O quanto o Espírito Santo te domina, o quanto você dá liberdade para o Espírito Santo encher teu coração, encher tua alma, encher tua vida com a presença dele. Nós dizemos: eu encontrei a Jesus. Jesus nunca esteve perdido, você nunca encontrou Jesus, mas Jesus te encontrou. Mas você está deixando de ser trabalhado por Jesus? O deserto é o caminho, o deserto é o lugar que você vai ser trabalhado, que você vai ser limpo. Aquela mentalidade escrava vai ser abandonada. Deus vai te dar uma mentalidade de liberdade. Dos que saíram do Egito e entraram na terra de Canaã, apenas Calebe e Josué. Muitos homens se achavam maduros quando saíram do Egito. Muitos homens se achavam prontos para conquistar a terra prometida. E uma hora eles não fizeram o que Deus queria, e outra hora eles quiseram fazer o que Deus não queria, quando tentaram conquistar a terra pela primeira vez e foram derrotados. Então Deus pegou o quê? Levantou o quê? Uma nova geração. Somente aqueles que eram de 21 anos para baixo, que saíram do Egito, é que entraram na terra prometida. Por quê? Porque Deus pôde criar uma nova cultura, uma nova mentalidade. Aqueles que tinham a mentalidade escrava, que não conseguiam mudar sua mente, que não conseguiam mudar o seu entendimento, não alcançaram a terra prometida. Então muitas vezes talvez eu esteja nesse pensamento: mas e eu? Se deixa ser como uma criança. Jesus disse: se você não for como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Muda a tua mente, se deixa aprender, se deixa ensinar. Porque se eu não me deixar Jesus me ensinar e eu quiser fazer do meu jeito, eu não vou conquistar. Eu não vou receber. Eu não vou chegar ao fim da batalha. Por que eu digo que primeiro nós temos que conquistar as coisas no reino espiritual e depois no terreno? Primeiro porque eu já disse aqui que Jesus deixou bem claro que o reino dele não é deste mundo.
Mas em outra passagem, né, ele vai falar sobre o quê? O que ele diz lá em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você quer? O que você precisa para ser feliz? Coisas materiais? Jesus disse: eu sei que vocês precisam disso, mas quem corre atrás disso são os gentios. São as pessoas que estão vivendo sobre o domínio e a influência do mundo e das coisas que o mundo prega. Mas o cristão, ele tem que viver sobre a influência do reino de Deus, sobre a influência do rei. Paulo, ele diz que ele era o quê? Escravo da graça. Então nós precisamos entender isso. Eu sou liberto do quê? Eu sou liberto do pecado, eu sou liberto do mal, eu sou liberto das garras de Satanás, mas eu fui o quê? Transportado para o reino da luz. Então, se eu estou transportado para o reino da luz, eu tenho que me submeter ao reino de Deus, ao reino da luz. Eu não sou livre para fazer o que me der na teia. Eu acho até que eu já comentei aqui na igreja, em outra pregação. O que é o livre-arbítrio? Muitas vezes nós confundimos o que é o livre-arbítrio. Achamos que o livre-arbítrio é eu viver cada dia como eu quero. Mas o livre-arbítrio não é isso. O livre-arbítrio é você escolher entre Deus e o mundo. Para não dizer entre Deus e o diabo. Entre Deus e a tua carne. Agora, uma vez se eu escolho Deus, se eu escolho servir a Deus e ao seu reino, eu tenho que viver de acordo com o seu reino, de acordo com a sua vontade. Eu não posso mais viver de acordo com as normas do Egito. Então, por isso que nós precisamos entender isso. O pastor Isaías falou também, nós somos o quê? Peregrinos. Nós não somos deste mundo. Nós não somos deste reino. Então, o que eu aguardo, o que eu busco para mim? O que é esse melhor? É a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você busca algo maior ou melhor do que Jesus? Você quer conquistar alguma coisa melhor do que isso? Você acha que existe algo melhor do que isso para ser conquistado? As coisas materiais são necessárias? São. Mas o que nós acabamos de ver? Busque primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. O salmista, no Salmo 37, ele diz: fui moço e agora sou velho, e jamais vi o quê? O justo mendigar o pão. Deus vai suprir todas as tuas necessidades, Deus vai suprir todas as tuas expectativas. E Ele vai além, porque Ele mesmo diz na sua palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus planejou para os seus filhos. Mas para isso eu preciso o quê? Conquistar a minha alma, conquistar as minhas fraquezas e pegar tudo que eu tenho e tudo que eu sou, conquistar e levar e entregar ao altar de Deus, nos pés do Senhor Jesus, e dizer: Pai, é teu, eu não sou nada, eu sou somente teu filho, nada mais do que isso. Hebreus 11:6, capítulo que fala da fé, capítulo que fala dos heróis da fé. Hebreus 10, Paulo falando: fé, 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 tenha fé, e citando os exemplos, que ele vai dizer no 11:6 que Deus é o quê? Galardoador, Então Deus é aquele que vai dar a recompensa, Deus é aquele que vai te dar a herança, mas é preciso que você creia.
É preciso que você creia que Deus tem algo bom para você. É preciso que você creia que Deus tem o melhor para você. Mas o melhor de Deus pode não estar aqui. Porque se você for ler a história dos pais da fé, a história de Abraão, a história de Isaac, né? Eles receberam alguma coisa enquanto estavam aqui? Abraão viu se cumprir a promessa que Deus tinha feito para ele, que ele seria pai de multidões, de nações? Não, ele morreu sem ver. Mas ele cria que ia receber. Então nós como cristãos precisamos crer que há um lugar melhor do que esse para nós. Que Deus pode suprir todas as nossas falhas, todas as nossas necessidades, anseios, angústia, que Ele pode. Você conhece a história de Jesus, você acompanha, você leu os evangelhos. Como é que foi a caminhada de Jesus aqui? Quando Jesus estava caminhando. Quando tinha alguém com fome, o que ele fazia? Faltava comida? Ele multiplicava os pães. Ele pode multiplicar o teu pão. Vai te faltar comida? Quando tinha alguém enfermo, que caminhava com Jesus, permanecia enfermo? E não, ele curava. Se tinha alguém cativo por algum espírito opressor, ele libertava. Então você quer ser livre? Você quer ser liberto? Você quer ser curado? Você tem sede de quê? De comida, de bebida? Tudo isso Jesus tem. Mas você precisa entender que isso não é o principal. O principal é Jesus. Jesus, certa feita, ele chega para os discípulos e começa a falar sobre o seu corpo, sobre a sua carne, sobre o seu sangue. Quem não comer do meu corpo e quem não beber do meu sangue, não herdará a vida eterna. Mas isso ele não estava dizendo literalmente, fisicamente. Ele estava falando da sua vontade e da vontade de Deus. E aí as pessoas não entendem, não compreendem. E os discípulos começam, muitos que eram os discípulos de Jesus, eles começam a se afastar de Jesus. E aí Jesus chega para os 12 apóstolos, para os 12 que restaram, e pergunta: e vocês querem ir também? E aí o que eles dizem? Mas mestre, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eles haviam compreendido que existia algo maior do que aquele pão que eles haviam comido. Existia algo maior do que aquela água que Jesus havia transformado em vinho. Eles estavam entendendo a visão. Eles estavam compreendendo a mensagem. Muitas vezes nós estamos ansiosos e se sentimos frustrados, e mesmo na igreja, porque muitas vezes você vem na igreja esperando receber algo de Deus. Mas aí você passa 30 e 40 anos na igreja e não recebe, por quê? Porque você não colocou o reino de Deus como prioridade na tua vida. Porque você não colocou como prioridade na tua vida a tua salvação. Porque você não consegue pegar a tua alma rebelde, pecadora, e conquistar ela pelo poder do Espírito Santo e levar na presença do Senhor e dizer: Pai, eu estou aqui me rendendo e tudo que eu tenho e tudo que eu sou é teu. Deus não abençoou o povo. A bênção não foi completa enquanto eles estavam no deserto. E muitas vezes nós nem bem saímos do Egito, achamos que já vamos cair na terra prometida de paraquedas e receber tudo do bom e do melhor, sem estarmos prontos para receber. Muitas das bênçãos de Deus não são liberadas nas nossas vidas porque nós não estamos prontos para receber. Nós não estamos prontos para administrar aquilo que Deus tem para nós. É por isso que muitas vezes Deus não nos dá, Ele espera que nós cresçamos e Ele trabalha em nós. Para quê? Para que nós possamos um dia estar prontos e aptos a administrar bem aquilo que o Senhor tem para nós. O que você anseia? O que você espera? É deste mundo? Ou é do mundo daquilo que Deus tem preparado para você? Lá em Apocalipse, capítulo 21, vai falar dos novos céus, da nova terra.
da Nova Jerusalém, e fala do prêmio para aquele que vencer. E eu creio que não exista nada mais importante, o mais precioso, o mais rico, premiação melhor que você possa ansiar do que isso. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Né? Então, você está entendendo o que Deus tem para você? Qual é o plano dele para a tua vida? O plano de Deus para nós não é nos tornarmos ricos ou felizes aqui. Claro que nós seremos felizes aqui porque temos Deus conosco. Mas o objetivo de Deus é a nossa salvação. O que Deus quer, o que Deus queria da tua vida, o que Ele quer da tua vida quando Ele envia Jesus Cristo, o que é? É resgatar você, é resgatar a tua alma. Para quê? Para poder ter comunhão com você. Jesus não veio aqui para te entesourar, Jesus não veio aqui para encher os seus celeiros de bens. Ele pode fazer isso? Pode, e eu creio que se for da vontade Ele vai fazer. Mas isso não é o principal é ter relacionamento com Deus. O principal é um dia ler o livro de Apocalipse, ler o capítulo 21, ler a respeito do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, e dizer: meu Deus, um dia eu vou estar contigo, como Adão estava, um dia eu vou te ver face a face. Paulo fala disso. Agora vemos que, como por espelho, um deslumbre daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, mas um dia eu verei face a face. Um dia eu verei face a face. Tem alguma coisa mais importante na tua vida do que isso? Você acha que alguma coisa nesse mundo pode ser mais importante do que nutrir essa esperança, essa certeza de que um dia eu vou estar face a face com o meu Jesus? Eu particularmente não consigo ver nada mais importante ou nada mais precioso do que isso. Nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa mente, expandir o nosso cérebro, mudar a nossa visão. Eu não posso continuar vivendo pelas leis do Egito, pelo que o Egito fala, pelo que o Egito prega. Ah, mas eu não estou ainda na terra prometida. Não importa se eu comecei a caminhada ontem, se eu comecei a caminhada há um ano, eu estou no comecinho do deserto, mas que ótimo, você está no deserto. O Espírito Santo está com você. Deus estava com o povo no deserto. Você não está sozinho. Mas eu estou indo para casa. Todo ser humano, eu creio, sabe aquele vazio que muitas vezes tem horas que você sente assim, e você fala: meu Deus, para mim isso é saudade de casa. O teu espírito, a tua alma anseia por estar com o teu Criador. Só que por muitas vezes nós queremos amenizar essa saudade com coisas, com pecados, com objetos. E aí nós continuamos com aquela saudade. Não, mas se eu comprar a casa eu vou sentir completo. Eu compro a casa e aquele vazio parece que está maior, mas meu Deus, era meu sonho, eu comprei. Esse vazio que você tem, só o Espírito Santo de Deus pode preencher, só Deus pode preencher. Não adianta nós vivermos esse mundo com a ilusão de que um dia vamos ser felizes aqui, totalmente. Deus pode nos proporcionar alegria e felicidade, Ele vai proporcionar. Ele dava maná para o povo todo dia. Se você precisar de maná, Ele vai te dar maná. Se um dia você fizer como o povo de Israel e dizer: Deus, eu estou cansado de maná, eu quero carne, Deus vai te dar carne. Mas o mais importante é para onde você está indo.
Não são as circunstâncias do caminho, não são as dificuldades que você está enfrentando. Isso tudo é para te preparar, isso tudo é para te capacitar para receber o melhor de Deus. A presença dele. O que diz lá na terra, na nova terra, na nova Jerusalém? Você já leu a descrição da nova Jerusalém? Faça esse exercício, vá para casa, leia o capítulo 21 de Apocalipse, para você saber o que te aguarda, o que te espera. Talvez muitos aqui nunca tenham lido o capítulo 21 de Apocalipse. O que te aguarda, o que te espera? Ah, não sei. Ah, mas eu não sei. A árvore da vida, plantada junto ao rio que escorre do trono de Deus. Tem algo melhor que isso para nós aqui? Eu creio que não acha. Deus falou muito comigo, como eu já disse, essa semana a respeito disso. O melhor de Deus é a salvação. O melhor de Deus é a salvação da tua alma.